Olá a todos, eu me chamo Pedro Lucas e junto com as minhas colegas Gabriela Jesus, Maria Eduarda Monteiro, Letícia Carvalho, Maria Eduarda Rodrigues, Elisa Duarte, Maria Clara e Ana Cláudia, vamos apresentar o tema Estado e Poder Político. Durante a nossa apresentação, vamos abordar alguns pontos importantes relacionados ao tema, destacando como ele aparece no nosso dia a dia e a sua relevância dentro da sociedade. Fique com o vídeo. Você já se perguntou o que é o Estado? O Estado é uma organização política que governa o seu território e a sua população. Para existir um Estado, nós temos 4 tópicos importantes, e em primeiro lugar nós temos o território. O território é aquele espaço físico onde o Estado exerce o seu poder. E em segundo lugar temos a população, que são as pessoas, a sociedade, os habitantes que habitam esse determinado território. Em terceiro lugar, nós temos o governo. O governo é quem administra o poder do Estado, criando políticas e organizando a sociedade. E em quarto e último lugar, nós temos a soberania, que dá ao Estado o poder de criar suas próprias leis, regras e normas sem depender de outro país. O poder político. O poder político é a capacidade que o governo tem de tomar decisões que valem para toda a sociedade. Essas decisões organizam a vida social e garantem o funcionamento do Estado. Esse poder se manifesta principalmente por meio de decisões, que é a capacidade do governo de escolher e definir ações que afetam toda a população, as leis, criação de normas que organizam a sociedade e determinam direitos e deveres das pessoas, impostos, que é a cobrança de valores da população para financiar serviços públicos como saúde, educação e segurança, políticas públicas, que é o conjunto de ações e diretrizes criadas pelo governo para promover o bem-estar da sociedade. A legitimidade acontece quando a sociedade aceita a autoridade do governo. Isso acontece através das eleições, onde a população escolhe o seu representante através de um processo democrático. Depois, o exército do poder ele deve seguir as regras estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, que visa os direitos fundamentais, seguir as leis do país e agir dentro dos limites do poder. Quando o governo respeita essas regras, a confiança da população aumenta e assim o poder passa a ser reconhecido como legítimo pela sociedade. Bom, aqui a gente pode citar o Max Weber, que é um intelectual e jurista que foi considerado um dos fundadores da sociologia. Ele é quem explica que o Estado é quem tem o poder legítimo de usar a força dentro de um território estabelecido, ou seja, ele é quem exerce o poder político de forma aceita pela sociedade. Então ele pegou, identificou e dividiu 3 principais formas de autoridade que explicam essa legitimidade. O primeiro é o chamado autoridade tradicional, que é basicamente baseada em costumes e tradições. Então, é exatamente por isso que as pessoas obedecem, porque sempre foi assim, é algo que é herdado, assim, por exemplo, como nas monarquias. O segundo é o carismático, que depende da figura, exclusivamente da figura do líder, da capacidade dele de inspirar e de conquistar as pessoas. Não depende de regra, nem de tradição, mas assim da confiança do líder e de transpassar isso para as pessoas. O terceiro é chamado de legal racional, que é baseado nas leis e nas normas. Aqui, o poder não está relacionado à pessoa, e sim ao cargo que essa pessoa exerce. Modelo típico dos estados modernos, por exemplo, os presidentes, os juristas e os servidores públicos. Então, a gente pode perceber que com essa ideia de Max Weber, a gente pode perceber que esses tipos fazem a gente entender como que o poder político ele funciona e como que ele é aceito na sociedade. A dominação acontece quando uma forma de poder é imposta e os indivíduos submetidos a ela não a aceitam. Esse cenário pode gerar as mais diversas consequências, como conflitos sociais, já que os indivíduos tendem a se sentir injustiçados, protestos, já que quando se sentem injustiçados, esses indivíduos tendem a reagir e mostrar a sua insatisfação. Além disso, esse cenário pode evoluir para um contexto de crises políticas,
gerando instabilidade e consequências para todos os envolvidos. Alguns dos dados populacionais disponibilizados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, são que o Brasil possui aproximadamente 200 milhões de pessoas, sendo essas pessoas 100% sujeitas às leis estaduais. Outro dado é que o Brasil é dividido em 5 regiões, sendo a mais populosa delas a região Sudeste. Para concluir, podemos entender que o Estado é responsável por organizar a sociedade dentro de um território, garantindo regras e estruturas para a convivência social. E o poder político? O poder político é o instrumento que permite o governo tomar decisões, criar regras, cobrar impostos, desenvolver políticas públicas que influenciam diretamente a vida da população. Além disso, a legitimidade é fundamental para que esse poder seja aceito pela sociedade, pois quando a população reconhece e confia no governo, há mais estabilidade e funcionamento democrático. Portanto, entender o Estado e o poder político é essencial para entender como a sociedade é organizada e como decisões que afetam o nosso dia a dia são tomadas. E você, o que acha sobre o papel de cada cidadão para garantir que o poder político seja exercido de forma justa e legítima?